Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Desde ontem eu estava essa semana toda orando, pedindo uma palavra para o Senhor. E Deus, pelo Espírito Santo Deus, me levou nessa palavra aqui como tema aqui dessa noite, desse musical, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Em outras traduções diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, ela não está firmada em regras religiosas. A nossa fé, ela não está firmada em situações que outrora nós aprendemos, às vezes como, até mesmo como quando criança, né? Quando os nossos pais nos ensinaram. A nossa fé, ela é objeto quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus. É por isso que o tema do nosso musical aqui nessa noite, ao olhar para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, eu estou visualizando, eu estou espelhando a vida daquele que é o objeto da minha fé, daquele que é o objeto da minha salvação. A Bíblia, ela é muito clara quanto à salvação. A Bíblia é muito clara quando ela menciona a salvação dos homens. E só há um modo, só há um caminho, só há uma direção quando nós queremos reatar a nossa comunhão para com Deus. O escritor do livro de João, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho, não há outra verdade, não terá vida em outras ou em outros, né? Do qual menciona aí o ser humano e tenta buscar com que as coisas venham religar. É por isso que o ser humano ele busca pela religião, religar o homem a Deus. Mas a religião nunca vai religar o homem a Deus. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que a religião se torna algo proposital, ela não tem base, ela não tem fortaleza, ela não tem subsídio para afirmar-se a não ser através da Bíblia, que é a palavra do Senhor. É por isso que aqui nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo como o autor e consumador da nossa fé. E através de Cristo nós olhamos para Ele e observamos e vimos e cremos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu, que permitiu, que lhe abriu um novo acesso diante de Deus, para que nós nos achegássemos diante dele. É por isso que a nossa fé não está firmada em Maomé. É por isso que a minha fé e a sua fé não está firmada em Buda. É por isso que a minha fé e a sua fé não está firmada em outro qualquer símbolo ou imagem que possamos observar, não. A nossa fé, ela tem um objeto santo, do qual é Cristo Jesus, porque através dele é que nós somos arraigados, nós permanecemos firmes naquele que nos chamou sobre todas as coisas. E a fé, ela é motivada pelas nossas ações. E aí o que nós percebemos é que nesses últimos tempos, muitas pessoas têm tirado os seus olhos firmemente do autor e consumador da sua fé. E quando a gente tira os olhos daquele que é o autor da nossa fé, quando a gente tira o alvo, tira os olhos do nosso alvo, reconhecendo, né? Não reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós, nós trocamos as coisas do qual Cristo já evidenciadas sobre as nossas vidas e partimos para um outro caminho. Nessa noite eu quero fazer uma reflexão aqui para mim e para a sua vida. No que os teus olhos têm se firmado? No que a tua fé tem sido baseada? Qual é o sustento da sua fé nessa noite? Será que a sua fé está firmada em mim? Será que a sua fé está firmada nos seus pais? Será que a sua fé está firmada muitas vezes no seu irmão?
Será que a sua fé está firmada em algo que você ganhou, como que se fosse um costume? Eu ganhei algo da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Onde está firmada a sua fé nessa noite? A nossa fé, ela tem que estar firmada no autor daquele que escreveu sobre todas as coisas. E aí, olhando pela Bíblia, eu procurei algum subsídio que eu pudesse verificar quando nós olhamos para Cristo, o que acontece conosco. Quando nós olhamos para Jesus, como que muda sobre a nossa vida. E o Espírito de Deus me levou lá em Lucas capítulo 19, que fala sobre a história de Zaqueu publicano. E aí, quando eu comecei a observar esse texto, olhando tudo aquilo que ele nos diz, eu vejo que tem algumas situações que fazem com que a gente analise a nossa fé verdadeiramente. Porque quando a nossa fé está focada em outras coisas, nós deixamos de observar aquilo que Deus, que o próprio Cristo tem para com a nossa vida. E lá no capítulo de Lucas, capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus, ele entrando em Jericó. Alguns escritores dizem que eles estavam saindo da terra de Jairo, Betânia. E aí ele sai de Betânia, entra em Jericó. E aí com ele vem uma grande multidão, um grande grupo de pessoas. Jesus já tinha feito um grande milagre, que era ressurgir uma pessoa que estava morta. E aquilo chamou a atenção daquela multidão, e a multidão se multiplicou. E quando ele entra aqui em Jericó, ele começa a atravessar a cidade, a multidão juntamente com ele. E de repente ele dá de cara, ele encontra ali dentro da multidão, aparece ali, a Bíblia destaca um homem chamado Zaqueu, que ele descreve como um adjetivo aqui, que ele era um publicano e muito rico. Zaqueu era o homem, principal homem daquela cidade. Zaqueu, ele gerenciava os recursos dos impostos naquela cidade. Zaqueu tinha um grande número de pessoas que trabalhavam para ele. Zaqueu era um homem muito reconhecido ali em Jericó. E todos conheceram a vida de Zaqueu e a fama de Zaqueu também. Porém, o reconhecimento da vida de Zaqueu era um reconhecimento negativo. Por que um reconhecimento negativo? Porque a fama de Zaqueu era uma fama de prejudicar as pessoas. A fama de Zaqueu era uma fama de denegrir as pessoas. A fama de Zaqueu era uma fama de fazer com que as pessoas tivessem uma perda sobre a sua vida. Mas quando ele ouve, quando ele contempla, quando ele menciona que Jesus vem chegando com a multidão, a primeira situação, o primeiro momento que ele observa ali, ele tenta ver Jesus. Se você ler comigo o versículo de número 2, você vai ver que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Está faltando muitas vezes na nossa vida a gente procurar conhecer quem é Cristo verdadeiramente. É quem nós possamos identificar quem é Jesus verdadeiramente. Não firmados nos conceitos, não firmados na religiosidade, mas olhando para Ele quem era. E esse homem nessa situação, desagradável aos olhos humanos, mas porém com uma atitude querendo ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Cristo. Zaqueu queria conhecer Jesus, e ele não conteve quando teve a oportunidade. Quando nós queremos se aproximar do Senhor, o Senhor também contempla essa oportunidade. E aí ele se procura, porém havia um entrave, havia uma dificuldade. Você vai ver aí que procurava ver quem era Jesus, mas vírgula, ele não podia ver por causa da multidão. A multidão que estava próximo de Jesus não deixava Zaqueu ver Jesus. A multidão que seguia Jesus não queria que Zaqueu visse a Jesus. E às vezes, irmãos, nós estamos atentando para as pessoas que muitas vezes nós não damos nada para elas, que vivem uma vida regrada, vivem uma vida totalmente fora dos costumes cristãos, e até mesmo nós estamos incluídos nessa multidão aqui. Não queremos que as pessoas adentrem para ver Jesus.
Mas eu quero dizer nessa noite, Deus te trouxe aqui. Alguém aqui que estava na multidão, deixou Zaqueu aqui também nesse momento, mas alguém te convidou aqui nessa noite para mostrar para você quem é Jesus. Independente da sua fama, independente do seu passado, independente da sua vida que você tem vivido aqui, essa igreja tem mostrado quem é Jesus para as pessoas, aleluia. A gente não pode perder isso. Esse é o objetivo, é mostrar para Jesus às pessoas. Mas a multidão não deixava. E havia um outro problema, além da multidão não deixar com que Zaqueu se aproximasse de Jesus. O outro problema era a pequena estatura dele. Se nós observarmos aqui, tinha um outro problema. Ele tinha uma pequena estatura, homem baixo. Não tinha esse recurso em dado momento. Mas ele tinha no seu coração: quero conhecer, eu quero saber, eu tenho ouvido falar de Jesus, mas ainda não ouvi ainda, mas eu quero conhecer. E a partir desse momento, quando ele se coloca para conhecer a Cristo, ele sai do lugar da sua inércia, da dificuldade, e ele vai com a perspectiva de encontrar Jesus, onde quer que Jesus iria passar naquele lugar. E aí, planejando na sua mente, a Bíblia diz no versículo número 4, que ele corre adiante. Ele percebe que o caminho da multidão estava sendo cavado por aquela rua, por aquela avenida, e ele, com a sua pequena estatura, mas bom de corrida também, corre na frente da multidão. Ele vê, ele observa que lá na frente havia uma árvore que era propícia, e que se ele subisse naquela árvore, ele haveria de ver Jesus face a face. Zaqueu não mediu dificuldades para encontrar a Cristo. Zaqueu não mediu dificuldades para poder ver quem era Jesus. Mas o que me admira, o que chama a atenção, está no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, a multidão vindo, Zaqueu esperando lá no sicômoro, em cima da árvore. E quando Jesus chega naquele lugar onde estava Zaqueu, Jesus não olha a fama dele. Jesus não levanta a sua voz para acusar Zaqueu daquilo que ele era, e nem da vida que ele havia ou estava vivendo naquele exato momento. O que eu quero dizer nessa noite, que quando Jesus chega, o modo como Jesus convida a que as pessoas cheguem até ele vê o coração da pessoa, ele não vê a fama da pessoa. Não importa a sua fama, não importa como as pessoas têm falado, aquilo que você tem vivido, o que importa é o que está dentro de você. E Jesus está chegando hoje na sua vida, e Ele está falando contigo. Quando Jesus chegou, Ele olhou na intimidade de Zaqueu. Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia aquilo que ele praticava. Cobrador de impostos, um homem totalmente voltado pelas circunstâncias mundanas. Mas Jesus contemplou não com um olhar de acusação. Jesus viu pelo olhar da misericórdia. E ele, quando ele chega lá, ele não acusa Zaqueu, mas ele promove uma salvação pelo amor que está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós não apontamos para a acusação. Quando nós olhamos para a cruz, nós não tentamos pela fama. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver que aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e pela sua vida, ele tem poder de salvar essa pessoa também. Aleluia. Aleluia. Poucos pregam isso daí. Eu pude observar que Jesus cuidava das pessoas. Se você olhar aquela passagem bíblica, Jesus tinha como objetivo da sua caminhada cuidar das pessoas. E Jesus surpreendia as pessoas com suas atitudes. Ele surpreendia as pessoas com sua atitude. Eu quero dizer nessa noite, não olhe a fama, não olhe a situação, não olhe todos os permeios que muitas vezes vêm sobre a vida das pessoas. Apresente, se achegue, entra na intimidade, você vai conhecer mais do amor de Cristo, e o amor de Cristo vai fazer com que você observe as coisas de maneira diferente. Aleluia. Não acusando, mas convidando a olhar para a cruz. Aleluia. E quando Jesus
chega àquele lugar. Ele olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce, desce depressa, porque convém ficar hoje em tua casa. Aleluia. Convém ficar na tua casa. Qual era a pessoa, qual era o amigo que queria ser amigo de um cobrador de impostos naquela época? Qual era a pessoa que queria se relacionar com Zaqueu naquele exato momento, sabendo das ações do qual ele fazia, sabendo das atitudes que ele tinha? Qual era a pessoa? Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Jesus se oferecendo para entrar na casa de alguém, mas aqui, sabendo de que Zaqueu precisava ter um relacionamento, sabendo que Zaqueu era um homem pobre de relacionamento, tinha dinheiro, era um homem que tinha um poderio muito grande, tinha pessoas que trabalhavam para ele, mas não tinha relacionamento com ninguém. E Jesus, quando vê ele, diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje eu ficar na tua casa. O que Jesus queria dizer para Zaqueu: não quero ter relacionamento contigo, não quero olhar para você, estou vendo somente você do lado exterior, mas sabe de uma coisa, Zaqueu? Os meus olhos são como chama de fogo, eu vejo o interior, eu vejo aquilo que está dentro da pessoa, eu faço o meu olhar como um olhar de fogo e observo aquilo que está dentro de você. Aleluia. Jesus, sabendo da necessidade, resolve entrar na casa de Zaqueu. As ações de Jesus consagram-nos como aquele que cuida do nosso ser e resgata em nós o que havia perdido, aquilo que está oculto pelas aparências, aquilo que está oculto pelas defesas. Podemos dizer que Jesus ressalta coisas que as pessoas não percebem mais, porque o relacionamento faz ressaltar aquilo que as pessoas não percebem mais. Zaqueu não percebia mais que toda aquela maneira, o seu jeito de viver, toda a situação do qual ele estava vinha vivendo, o separava do relacionamento com as outras pessoas. Mas quando ele se propõe a conhecer a Cristo, quando ele se propõe a chegar até o Senhor, quando ele se propõe a buscar ver quem era Cristo, o próprio Jesus, automaticamente, na sua onisciência e sabendo da sua necessidade, resolve entrar também na casa de Zaqueu. Hoje Jesus quer entrar dentro da sua casa. Jesus quer ter um relacionamento com a sua vida, mas não é um relacionamento para te acusar, não. É um relacionamento que Ele quer mostrar para você que o sangue derramado na cruz do Calvário é o amor sobre todas as coisas. Jesus quer resgatar aquilo que está oculto. Jesus quer resgatar aquilo que você não está conseguindo observar com os seus olhos carnais, porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual consegue discernir todas as coisas. Quem é Zaqueu? Eu quero ter um relacionamento contigo. Aleluia. Jesus quer ter um relacionamento contigo. Jesus quer ter intimidade contigo. Jesus quer trazer do oculto aquilo que é aparência. Nesse mundo hoje só vive pela aparência. Nós vivemos numa situação que as pessoas criam as suas próprias defesas. As pessoas andam armadas de tal maneira que conseguem esconder dentro delas as suas necessidades, as suas faltas. Mas Jesus é aquele que nos quer num relacionamento sincero para com Ele. E sabendo dessa situação, Ele chega até Zaqueu. Sabe por quê? Porque em Lucas 19, versículo 10 diz que porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Eu não sei quem tem se perdido, eu não sei quem tem muitas vezes procurado os caminhos aí diferentes do qual a vida oferece, mas eu quero te dizer, se eu e você começarmos a olhar para a cruz,
nós vamos observar, aleluia, e nos achegar com Ele, porque a necessidade do relacionamento com Deus, ela é algo especial. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, Ele também nos relaciona conosco. Jesus quer relacionamento conosco. Jesus quer relacionamento com você. Pastor, eu vou na igreja todo domingo. Isso não vale nada. Ele quer relacionamento. Ele quer vida prática. Ele quer relacionamento contigo. Você falar que você é membro de uma organização é muito fácil. Mas você falar que você tem relacionamento com Cristo, aí é a diferença. Nós temos hoje 25% de cristãos aqui, chamados denominados evangélicos na nação brasileira. Mas se nós observarmos, quanto mais a igreja cresceu, a igreja não mudou nada que está no mundo, pelo contrário, o nosso crescimento foi um crescimento de inchaço, porque nós deixamos de fazer a diferença para tentar mudar o nosso país. Mas eu creio, se nós nos relacionarmos com Deus, se nós mantemos o nosso relacionamento com Ele, onde quer que nós cheguemos, nós vamos fazer a diferença. Onde quer que nós pisemos os nossos pés, nós vamos fazer a diferença. No apertar de mão, nós vamos fazer a diferença. Você sabe por quê? Porque nós temos relacionamento com Deus. Contagem numérica não vai levar ninguém para o céu. E ele falou: desce, Zaqueu, que eu quero entrar na sua casa nessa noite. E a Bíblia diz que no versículo 6, ele desceu a toda pressa e recebe Jesus com alegria. É porque as pessoas só sabiam acusar, mas Jesus, conhecendo a sua onisciência, conhecendo aquele homem, ele não veio para acusar, ele veio para perdoar. Você está me entendendo? Jesus não veio para acusar. Jesus não veio para apontar o dedo para nós. Pelo contrário, Ele veio para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através desse caminho, nós adquirimos o bilhete, o acesso para um dia estar para com o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. E Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra aqui. Eu ouvi essa palavra aqui. E aí, quando ele desce com toda alegria, se achega, encontra com Jesus lá fora da casa dele. A Bíblia diz que a multidão estava murmurando, dizendo: como é que pode esse homem hospedar, ou entrar, ou estar ali presente com um homem pecador? Jesus é assim. Ele confunde o homem natural. Ele confunde o homem racional. Nós não precisamos murmurar contra nada. Nós não precisamos acusar ninguém. Nós não precisamos mencionar nada, porque Ele permite com que nós olhemos para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós temos uma nova visão. Uma visão de misericórdia, uma visão de amor, uma visão de benignidade, uma visão de auxílio uns para com os outros, uma visão de bem-aventurados, uma visão daqueles que promovem a paz, uma visão daqueles que têm regozijo com a justiça, uma visão daqueles que realmente fazem a diferença. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo como luz da terra e sal da terra e luz do mundo. E aí eu te pergunto, que luz que você tem sido? Qual é a sua luz? Qual é a sua luz? Em que momento você tem brilhado? Eu não falo aqui brilhado no sucesso. Eu não falo isso, mas reconhecido que verdadeiramente Cristo, as pessoas reconhecem você, é Jesus na vida dele. Eu vejo ela de maneira diferente. Eu vejo ele de maneira diferente. Eu propus para ele uma propina aqui, para que ele pudesse aceitar isso, mas ele não aceitou. Eu dei o dinheiro errado para ele. Eu dei mais dinheiro daquilo e ele veio me devolver. É essa a diferença de quem tem relacionamento com Cristo. Eu não conheço outro evangelho que não pregue a mudança de atitude.
E quando Jesus se encontrou com Zaqueu, ele viu que aquele homem poderia mudar de atitude. Tanto é que quando ele se hospeda com ele, ele fica aquela noite com ele, ele passa ali, entra na casa de Zaqueu. A Bíblia nos diz que aquele momento foi tão importante. Outrora Zaqueu inspirava uma acusação e dá de frente com o amor de Cristo, porque assim, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a mudar de atitude, está me entendendo? Não é porque o pastor está pregando daquilo que é o pecado, daquilo que é isso, não. Quando eu tenho relacionamento com Deus, o amor dele me constrange a não pecar contra ele, a não fazer nada que desagrade a ele, a não fazer nada com que ele venha ficar chateado para comigo. Você sabe por quê? Porque ele nos trata como amigo. Ele nos trata como amigo. Relacionamento é isso. É você não desagradar a quem você quer bem. Aleluia. E quando Zaqueu ele observa toda essa situação, coloca para mim aqui o versículo número 8. Diz que, mediante aquele momento, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicadamente. Aqui eu vejo mudança. Aqui eu vejo relacionamento daqueles que estão se relacionando com Cristo. Quando Zaqueu se depara com aquele homem, ele fala: espera aí, eu quero restituir, eu quero dar tudo aquilo que eu ganhei indevidamente, com os juros altos que os publicanos pregavam naquele momento. Eu quero devolver aquilo que um dia eu ressarci de maneira injusta para com alguém. Eu quero dar esses 50%, metade dos meus bens, os 50%, por quê? Porque caso se eu tenha defraudado alguém, eu quero restituir. E a lei dizia: se for um ladrão que roubasse um animal, e aquele animal morria, quando o juiz, quando as pessoas, sabendo daquelas ações, ele teria que devolver 4 vezes mais o valor daquele animal. Mas quando o animal não era morto, ele tinha que devolver 2 vezes mais, o que representava o preço de mercado daquele animal. Mas Zaqueu, ele demonstra aqui uma atitude diferente. Zaqueu, ele demonstra, ele faz prova da sua conversão de forma genuína. Ele fala o seguinte: olha, se é para fazer certo, eu quero fazer certo. A lei manda dar 2, mas eu quero dar 4. A partir de hoje eu quero restituir 4 vezes mais a quem eu prejudiquei. Sabe o que Deus que traz essa reflexão nessa noite? Zaqueu falou: olha, eu errei, e eu quero restituir, primeiramente começando por mim. A lei manda eu devolver 2, eu vou devolver 4. Sabe o que isso representa? Ele cortou na sua carne. Ele representou o próprio Cristo aqui, dizendo o seguinte, né? Ele, no seu próprio nome, de modo severo, ele doa todas essas riquezas, essa situação. Por quê? Porque ele queria ter o seu caráter transformado. E é nesse momento que Jesus vê que entrou a salvação na casa de Zaqueu. Tanto é que no versículo 9, coloca aqui para mim, a Bíblia diz que Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Quem tem relacionamento com Deus, ele vive uma vida transformada. Quem tem relacionamento com Deus, quando ele olha para a cruz, ele vê que ele tem uma vida transformada. E aí ele começa a cortar dentro dele. Ele não começa a olhar o que está no exterior, mas ele começa a olhar aquilo que está no interior dele, aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele tem que redimir. Nós estamos cheios de juízos nos nossos dias de hoje. Cheio. E na casa de Deus não é casa de juiz. Está me entendendo?
Está entendendo o recado nessa noite? Se você quiser ser juiz aqui, você vai aprender a conviver com Jesus, o seu relacionamento. Amém? Jesus disse: Zaqueu, convém que eu entre na sua casa nessa noite. Convém que você me conheça pessoalmente e tenha a sua vida transformada, a sua vida mudada. O mundo lá, Zaqueu, as pessoas estão murmurando, estão te acusando. Mas eu quero te dizer, Zaqueu, que eu não te acuso não. Eu venho trazer salvação para a sua vida nessa noite. Aleluia.